Cadê a câmera? Oi galera, tudo bom? Hoje vim aqui pra fazer uma resenha de um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, mas lá no início. E, bom, tava uma porcaria aquela resenha, então eu resolvi refazer. E eu já fiz a resenha também no meu Instagram, então se você não me segue no meu Instagram, vai estar aqui embaixo o link dele, o link do meu Twitter e o link do meu Facebook pra você me adicionar lá. E vamos começar então a resenha de Fahrenheit 451, que é um livro que se passa num futuro distópico lá nos Estados Unidos. E pra quem é leitor, essa história pega um pouquinho assim, um pouquinho não, pega bastante no coração da gente, né? Por quê? Porque nesse mundo de Fahrenheit 451, a gente tem aqui um bombeiro. Só que os bombeiros de lá não são bombeiros comuns, não. Eles, em vez de ir lá e apagar o foguinho que tem, eles vão colocar fogo. Mas colocar fogo onde, Alana? Colocar fogo nos livros, porque os livros dessa história são proibidos. Ninguém pode ter livro, ninguém pode sonhar em ler um livro, porque é proibido. O governo falou, não vai acrescentar nada, vai fazer o povo pensar, então vamos cortar o livro, que é uma coisa que, querendo ou não, tá acontecendo, né? Por causa que as taxas estão aumentando e tudo mais, e o livro, que é um... segundo pessoas aí, é um artefato de luxo, né? Que tá ficando mais caro, então assim... Cara, não tinha como não trazer essa resenha nesse período que a gente tá. Hoje, dia 7 de setembro de 2020, então assim, se você sabe o que aconteceu nesses meses aí, você vai me entender. Começou a chover, tá? Vocês vão ouvir barulhinho de chuva, então vamos trabalhar assim. Então, pra começar, né, a gente já começou, mas enfim, pra dar continuidade, esse 451 aqui aparece no capacete e nas roupas dos bombeiros e remete à temperatura em Fahrenheit que os livros queimam. Então eles fizeram essa homenagem a isso para botar nos uniformes e falar, ó, a gente faz isso daqui. Então, como eu já falei, os bombeiros, eles são responsáveis por queimar livros. Eles entram em casas procurando se nessas casas tem livros, se essas pessoas estão escondendo livros com elas ou em algum cômodo da casa. E se eles acham, eles além de punir a pessoa batendo, muitas vezes prendendo, enfim, eles queimam esses livros em super queimadas que nem tinha lá na época de Hitler, porque isso realmente aconteceu, das pessoas queimarem livros pro pessoal não ler e não pensar, não, sei lá, não fugir da realidade. Então eles queimavam em queimadas super grandes que eles reuniam numa praça. E além disso, os leitores eram obrigados a ver isso. Então, cara, você pensa, você vê todos os seus livros queimando porque o governo não quer que você leia, não quer que você pense, não quer que você fuja da sua realidade. Porque livros é pra isso, é pra você ou pensar, instigar, querendo ou não, ele é pra isso, ele vai instigar teu pensamento, ele vai instigar a aprender coisas novas. Porém, tem a questão também do fugir da realidade, né? Então, eles não queriam isso. Eles queriam mão de obra e queriam gente pra mandar, apenas isso. Então, você já tá situado na ambientação do livro. Eu não vou contar todos os detalhes dele, porque tem coisas muito interessantes que você vai pegar esse livrinho, você vai ler. Tem na Amazon, tem em qualquer site que você quiser. E a história do livro é do bombeiro Montag, ou Montag, anyway, que... Bom, ele faz o trabalho dele, que é ser bombeiro, que é queimar livros, entrar em casas, espancar pessoas pra pegar livros. Só que ele não entende por que essas pessoas são apaixonadas por ler, né? Ele simplesmente não consegue entender por que alguém vai gostar de sentar e ler. E também, né, ele tem a obrigação de odiar livros como bombeiro. Só que ele conhece uma vizinha chamada Clarice, ou Clarice, tanto faz novamente, que ela é leitora, que ela é apaixonada por ler. E ela conta como aquilo é incrível pra ela e como é interessante, o motivo por que ela lê, enfim. E isso já dá um cliquezinho assim no Montag que ele fala, putz, cara, mas por que isso? Só porque é interessante? Em outra questão, porque ele vai despertando em etapas. Em outro momento ele vai invadir uma casa pra queimar os livros, né? Que fizeram uma denúncia de um leitor e eles foram lá, invadiram a casa pra ver. E o Montag, sem querer, ele vai junto, ele sem querer vê um livro aberto e lê uma frase. E essa frase fica na cabeça do Montag por muito, muito, muito tempo. E em outras ocasiões... Vai ficar fechada minha janela, tá? Em outras ocasiões ele começa a roubar livros. Então ele meio que vai prender esses leitores e queimar esses livros, só que ele começa a surrupiar ali alguns livros, botar dentro do uniforme, levar pra casa e começa a ler. Só que ele é um bombeiro e ele não pode fazer isso como bombeiro e nem como um indivíduo cidadão normal. Não pode.
mas ele vai contra o sistema. E ele lê livros, e ele entende a paixão dos leitores, ele entende o porquê que a gente senta numa cadeira por horas e horas e horas e fica dentro de uma história que não tem teoricamente nada a ver com a gente, mas sempre tem a ver com a gente. Livros, sempre. Sempre. Então, meio que o Montag, ele entrou nesse mundo da leitura, e ele sabia que era arriscado, ele sabia o risco e o erro que ele estava cometendo. Então ele conheceu, assim, né, conheceu leitores, e esses leitores falaram: cara, que foda, daqui minha pulseirinha da PUC, que eu comprei esse livro lá em Porto Alegre, minha pulseirinha tá aqui. Enfim. E ele conhece leitores que contam pra ele que tem um grupo chamado Homem Livro. O que seria esse grupo? Esse grupo são pessoas que têm suas vidas dedicadas a decorar um livro, no mínimo um livro, pra, tipo assim, eu vou ler tudo isso daqui, eu vou saber de cor salteado e vou ir lá nesse grupo e vou contar essa história. Então, por várias reuniões eu vou contar essa história e as pessoas vão escutar e depois elas vão contar cada uma um livro. Porque cada um, como eles não podem ter o livro, ler como um clube do livro normal, eles têm um clube do livro falando do livro, porque eles decoraram. Olha que genial. Então eles não seriam pegos pelo sistema, teoricamente. Eles estariam ok, porque eles só estariam recitando um negócio que talvez eles estejam inventando. E descobrem que o Montag tá lendo, e perseguem ele, perseguem a vizinha dele, perseguem todas as pessoas desse clube do livro. Tem um final que eu não quero dar spoiler, tá? Esse livro é meio que sem... Essa resenha é meio que sem spoiler, porque eu quero muito que você leia esse livro. Se você é um leitor apaixonado por livros, pela leitura e pelos contextos literários, você vai adorar esse livro. Ele foi escrito por Ray Bradbury. Eu não sei esses nomes estranhos, mas enfim. E o que eu senti lendo esse livro? Eu senti muita raiva, muita vontade. Eu chorei, né? Não senti só vontade, eu realmente chorei, porque... Cara, imaginar... Não é nem imaginar, a gente tá numa sociedade que a gente não pode ler, não pode pensar, porque não é igual aqui, não é eles vão pegar o livro e botar pra queimar, que nem Hitler fazia, porque vai dar muito na cara, né? Mas é uma questão que começa aumentando o preço do livro, começa aumentando uma taxa do livro, porque falam que é um artefato de luxo, sendo que você poderia aumentar, sei lá, de helicópteros, de várias coisas. Então começa aos pouquinhos e saber que isso é uma realidade que tá aqui na nossa porta, não de um jeito distópico, mas de um jeito real, é uma coisa que dói, sabe? Se você é um leitor apaixonado, ficcionado por isso, dói. Então, eu senti muita agonia quando eu li esse livro. Foi, assim, se você é leitor, essa obra você tem que ter na sua estante ou pelo menos ter lido. Então, é isso. Eu me senti muito mal lendo uma história que é real, sabe? Que, querendo ou não, é real, porque já queimaram livros, né? Lá nos tempos das guerras. Teoricamente estão também queimando os livros atualmente, então assim, uma coisa muito forte que vale a pena pensar. Enquanto a gente pode pensar, quando a gente pode pegar um livro e ler, vale a pena a gente fazer isso. Então, essa é a minha dica pra vocês hoje, uma resenha sem spoiler. Se você gostou, se inscreve no canal, dá like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa obra, se você já leu, se você pretende ler, ou me sugere alguma obra aí pra eu ler também. Me segue nas redes sociais, que vão estar todas aqui linkadas, e é isso aí.